Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa palestra do Grupo Espírita Fraternidade, uma casa que temos uma consideração, um amor muito grande. Para a nossa preparação de ambiente, então, escolhemos uma mensagem do livro Fonte Viva, iremos começar com ela, para depois conversarmos um pouco mais sobre o tema da noite. O título da mensagem do livro Fonte Viva é Não te perturbes. E o mandamento que era para a vida, achei que eu me era para a morte. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é dele que se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra, com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoado e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne, e pronunciará talvez improbidades 1000. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemo-lhes que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbe, pois, diante da luta, e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória, e o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Bom, e para a nossa prece, eu trouxe uma música para que possamos nos harmonizar e ela servirá como a nossa prece inicial da palestra de hoje. O título da música é Asas da Caridade. Um caminho novo nós vamos voar nas asas da caridade. Vamos procurar fazer o bem a quem necessite de um apoio maior, muito carinho e amor. Nós vamos voar nas asas da caridade. Vamos procurar fazer o bem a quem necessite de um apoio maior, muito carinho e amor. Que assim seja. Bom, meus amigos, sempre um prazer estar aqui falando sobre o Evangelho do Cristo, sobre os ensinamentos do Espiritismo. E para a noite de hoje, a nossa conversa, o nosso bate-papo
é sobre o capítulo 8 do livro do livro Cartas e Crônicas. O título do capítulo é Obsessão Pacífica, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo espírito Irmão X. Bom, esse capítulo em específico, ele nos traz o conto, né, o caso do amigo Custódio Saquarema. Nós vamos falar um pouco aqui, em linhas gerais, sobre o conto, e depois tecemos alguns outros comentários. Bom, Custódio Saquarema havia retornado ao plano espiritual há pouco, e em conversa com um amigo, né, que encontrou lá, eles começaram a conversar, e esse amigo, ele sabia que o Custódio pertencia a uma família espírita quando estava encarnado, né? Então, que de certo ele teria uma condição muito boa retornando à pátria espiritual, de acordo com os ensinamentos que teria absorvido, né, dentro do espiritismo enquanto estava encarnado. Mas a história não foi bem essa. E eis que Custódio fala: ora, meu caro, você não avalia o que seja uma obsessão disfarçada, sem qualquer mostra exterior. A terra me devolveu para cá na velha base do ganhou, mas não leva. Ajuntei muita consideração e muito dinheiro. No entanto, retorno muito mais pobre do que quando partir no rumo da encarnação. Entretanto, meus vampirizadores, ardilosos e inteligentes, agiam à socapa, sem que nem de leve lhes pressentisse a influência. E sabe como? Através de simples considerações íntimas. Prosseguiu Saquarema desapontado. Bom, o conto continua e Saquarema vai explicando como esses irmãos que estavam ligados a ele de outras existências e que retornaram, e que quando ele retorna à pátria espiritual, continuam ligados a ele, como de forma bem sorrateira, como ele diz aqui, né? Esses vampirizadores da sua vontade foram atuando de forma mas bem sucinta ao longo da sua vida. Primeiramente, saindo da adolescência. Nessa primeira fase, Saquarema havia acabado de se formar e estava procurando uma faculdade para fazer alguma coisa. E neste momento ele foi convidado por seus pais e por alguns, intuído por alguns mentores que estavam junto com ele, para que começasse o trabalho na seara espírita. E eis que os espíritos que o acompanhavam falavam: coisas da alma, Custódio. Nada disso. A sua hora é de juventude, alegria, sol. Deixe a filosofia para depois. Bom, o tempo passa, Saquarema consegue se formar na faculdade de finanças e começa a procurar, né, um meio de subsistência, uma boa posição, né, na sua profissão. E neste momento ele é novamente convidado, agora que já estaria formado, não teria mais os afazeres da faculdade, dos estudos, a integrar os trabalhos do Centro Espírita junto com seus pais e começar a trabalhar, né, no espiritismo, na seara espírita. E novamente os perseguidores, os seus obsessores, começam a falar: agora não é ocasião oportuna. De que maneira harmonizar a carreira iniciante com assuntos de religião? Custódio, Custódio. Observe o critério das maiorias. Não se faça de louco. E novamente Custódio adia, né, a sua tarefa que ele já vinha para, né, reencarnou com essa tarefa de trabalhar na seara espírita. Ele adia isso mais uma vez, postergando para para momentos futuros. Eis que ele contrai matrimônio, se casa, constitui, né, um lar, e neste momento, novamente, ele é convidado, mas novamente, quando essa ideia começa a brotar dentro dele, de falar: não, acho que agora está no momento de eu resgatar, né, o que eu deveria ter feito, já estou formado, já tenho uma profissão, tenho uma esposa, já consegui me estabilizar um pouco mais, eu acho que é o momento agora de começar a trabalhar na seara espírita. Mas eis que, neste momento, os seus companheiros espirituais começam novamente: não ceda, Custódio.
E as responsabilidades de família? É preciso trabalhar, ganhar dinheiro, obter posição, zelar por mulher e filhos. E Custódio, novamente, adia os seus planos em relação ao trabalho na seara espírita, ao trabalho de caridade que ele deveria fazer na sua reencarnação. O tempo passa, Custódio se torna mais velho, seus filhos crescem, e os seus pais acabam desencarnando. E neste momento ele já perde um pouco do sustento que ele tinha espiritual, né, de tentar incentivá-lo a entrar novamente na casa espírita, a começar a participar dos trabalhos, né, que ele deveria realizar aqui na Terra. E novamente, quando ele pensa que agora teria o momento, a oportunidade de começar o seu trabalho na casa espírita, de começar o trabalho no movimento espírita, ele é novamente influenciado de forma sorrateira e bem tranquila, digamos assim, bem sucinta pelos seus vampirizadores, pelos seus obsessores. E eles falam: Custódio, você tem mais que afazeres, vida social. Você não está ainda preparado para a seara da fé. Eis que o tempo passa, Custódio chega finalmente à velhice. E com ela, ele chega à velhice, a sua saúde já não fica mais tão. Já não é uma saúde tão boa quanto antigamente. E ele se vê novamente no dilema de: será que esse é o momento, mesmo na minha velhice, depois de tanto tempo? Será que eu ainda tenho oportunidade, ainda consigo fazer alguma coisa na minha vida pelo bem, pela caridade, não só pela minha vida material? Mas eis que exatamente nessa parte, os espíritos falam. Chegaram a velhice e a doença, essas duas enfermeiras da alma que vivem de mãos dadas na terra. Passei a sofrer e desencantar-me. Alguns raros visitantes de minha sonectude, transmitindo meus derradeiros convites da espiritualidade maior, ainda insistiam comigo, esperando que eu me consagrasse às coisas sagradas da alma. No entanto, dessa vez, os gritos de meus antigos vampirizadores se alteraram, mais irônicos, assoprando-me sarcasmo, qual se for eu mesmo a ridicularizar-me. Você, velho custódio, que vai fazer você com o espiritismo? É tarde demais. Profissão de fé, mensagens de outro mundo. Que se dirá de você, meu velho? Seus melhores amigos falarão em loucura, senilidade. Não tenha dúvida. Seus próprios filhos interditarão você como sendo um doente mental, inapto à regência de qualquer interesse econômico. Você não está mais no tempo para isso. E eis que, neste momento, Custódio se deixa levar por uma última vez. A velhice e a doença começam a consumi-lo. E ele acaba retornando à pátria espiritual, sem conseguir cumprir nada daquilo que havia planejado antes de retornar ao corpo carnal. Ele ainda destaca: os meus perseguidores não me serviciaram o corpo, nem me conturbaram a mente. Acalentaram apenas o meu comodismo, e com isso me impediram qualquer passo renovador. Volto da terra, meu caro, imitando o lavrador endividado e de mãos vazias que regressa de um campo fértil onde poderia ter amealhado inimagináveis tesouros. E nesse momento, este amigo que conversa com ele pergunta como o Custódio pergunta como ele pensa que poderia ter feito diferente, o que ele poderia ter feito diferente. E é interessante esse trecho, essa última parte, em que ele pede para esse amigo transmitir isso para aquelas pessoas que estavam aqui. Então ele fala: e aqui lhe transcrevo o ensinamento pessoal, que poderá servir a muita gente, embora guarde a certeza de que, se eu andasse agora
reencarnado na Terra, e recebesse de alguém semelhante lição, talvez estivesse muito pouco inclinado a aproveitá-la. Bom, temos muitas coisas para discutir sobre este conto do Custódio Saquarema. Bom, uma das primeiras coisas que a gente precisa relembrar, digamos assim, seria recordar alguns aspectos do que é a obsessão e como ela se apresenta. Bem, segundo o Livro dos Médiuns, no capítulo 23, a obsessão é a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. E no livro O que é o Espiritismo, nós ainda temos mais um adendo. Um dos caracteres distintivos dos maus espíritos é a imposição. Eles dão ordens e querem ser obedecidos. Os bons nunca se impõem. Dão conselhos e, se não são atendidos, retiram-se. Resulta daí que a impressão que em nós produzem os maus espíritos é sempre penosa, fatigante e muitas vezes desagradável. Bom, nesses dois aspectos, em relação ao caso do nosso custódio, nós temos exatamente a exemplificação disso. Primeiramente, seus espíritos obsessores, vampirizadores, que de forma sutil tentavam impor a vontade em custódio, que foi, pela sua imperfeição, absorvendo esse conhecimento. Por outro lado, no que é destacado aqui, ele sempre teve ajuda e orientação dos bons amigos espirituais e de amigos encarnados, como seus próprios pais, que estavam sempre procurando auxiliá-lo a entrar no trabalho do bem. Mas como diz aqui, os bons espíritos, eles não vão ficar tentando impor uma vontade. Eles vão aconselhar e deixar que o nosso livre-arbítrio atue, a fim de que possamos escolher qual o melhor caminho. No caso do custódio, infelizmente, ele se deixou levar por esse aspecto que é que estava arraigado nele, que era uma das imperfeições que iremos falar um pouco mais à frente. Bom, além disso, seria importante destacar como é que são os aspectos da obsessão, para que possamos conversar um pouco melhor. Bom, segundo o próprio Livro dos Médiuns, nós temos que a obsessão simples é uma ação inoportuna e desagradável, em que o espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando mal-estar generalizado. Nessa fascinação, a gente já tem uma ilusão produzida diretamente na mente do obsidiado, ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas, fantasias. Nessa situação, o obsessor é mais ardiloso e hipócrita, simulando falsa virtude. E por último, nós temos a subjugação, que é a constrição moral ou física, onde o obsidiado já não passa a ter muito controle sobre si mesmo, sobre suas ações, muitas vezes sobre até o seu próprio corpo físico, que paralisa a vontade do que sofre e o faz agir a seu mau grado. Novamente, do Livro dos Espíritos. Bom, no caso do custódio é muito fácil de ver que o que ele teve foi uma obsessão simples, né? uma perturbação tenaz que acompanhou ele durante toda a vida, mas que foi exercida de uma forma peculiar, de uma forma muito sutil, por simples sugestões de pensamentos que muitas vezes ele não conseguia distinguir se era dele ou se era de outra pessoa, ou que ele não conseguia distinguir como sendo de outros espíritos, que não dele próprio. Bom, pensando nisso, nós vemos que a principal razão do custódio ter caído foi algo que é muito simples e que não é visto como algo ruim na nossa sociedade, que foi o comodismo. Custódio se acomodou na boa vida que ele tinha materialmente. E é interessante pensar nisso. Vejamos, revisando a história de Custódio, ele nasceu num lar espírita, com pais
espíritas que eram perfeitamente equilibrados, com pais que deram todo o amor, todo o carinho, que deram tudo o que ele precisava para poder seguir na tarefa que lhe era colocada. Segundo, Custódio não teve dificuldades financeiras, não passou por momentos difíceis durante a sua vida. Ele constituiu família de uma forma tranquila, ele conseguiu se formar, conseguiu ter uma boa profissão, né? Ele cultivou boas amizades, ele conseguiu uma boa posição social, ele não passou por nenhuma dificuldade material significativa, além, lógico, das normais que todo mundo passava, pelo menos no conto não diz isso, né? Mostra que ele teve uma vida relativamente tranquila. E isso é muito interessante de nós observarmos, porque o comodismo, ele não é um defeito colocado de uma forma muito grande pela nossa sociedade. O Custódio, ele não matou, ele não roubou, ele não traiu sua esposa, ele não traiu amigos, ele não se envolveu em atividades ilícitas. Aos olhos da sociedade, Custódio foi um exemplo de um perfeito cidadão. Cumpriu seus deveres, não só familiares, como materiais, seus deveres para com a sociedade. Foi um bom cidadão. Mas, infelizmente, para Custódio, isso não era uma opção. Tudo isso que ele teve era simplesmente meios para ele alcançar um fim. Ele foi todo preparado para que, exatamente, né, em toda essa parte, ele não tivesse essa preocupação durante a sua reencarnação. Para que ele em si, exatamente por não ter esses outros problemas circulando ao redor dele, ele pudesse se dedicar mais à caridade. E aí voltamos para a nossa mensagem de preparação de ambiente e para a nossa música de preparação também, que funcionou como a nossa prece. Lá na lição do Fonte Viva, ele fala que se nós perguntássemos para a pedra sobre o buril, ela iria entender que ele maltrata, que ele é ruim com ela, mas é dali que ela sai aperfeiçoada para poder servir. Da mesma forma, as nossas dificuldades, muitas vezes na vida, que temos, nos ajudam a despertarmos para algo mais. Só que, infelizmente, quando essas dificuldades materiais não ocorrem, podemos cair em outro erro muito grande, que é exatamente o do comodismo. Nossa vida está tão perfeita, tudo está tão bom. E você vê, e podemos notar de uma forma, de como foi sutil a influenciação dos espíritos vampirizadores em cima de Custódio. Como eles atuaram de uma forma que simplesmente alimentaram algo que o Custódio trazia dentro de si, uma imperfeição moral do comodismo, uma imperfeição moral da indolência, de achar que exatamente que ele sempre teria um tempo futuro para agir para agir de uma forma correta, para poder trabalhar na seara espírita. Quão perigoso é isso na nossa vida? Infelizmente, parece que muitas vezes só somos levados a buscarmos um aperfeiçoamento moral, a nossa vida espiritual realmente, quando passamos por uma dificuldade. E quando temos a nossa vida ao redor de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito melhor materialmente falando, temos a tendência de nos esquecermos desse lado espiritual. Esquecendo que, na verdade, esse realmente deveria ser o nosso objetivo maior aqui na Terra. Custódio, durante sua vida terrena, nasceu no lar espírita já. Mas independente se ele fosse para o espiritismo, para o catolicismo, se ele teve um contato maior, ele teve uma preparação maior para o contato com Deus, para estabelecer um vínculo com o seu lado espiritual. E, infelizmente, como o seu lado material estava sempre de uma forma mais tranquila em sua vida, ele conseguia as coisas de uma forma mais fácil, ele conseguiu se estabelecer de uma forma mais fácil, o lado material sobrepujou o seu lado espiritual.
Os interesses materiais acabaram sobrepujando os seus interesses espirituais. E ele acabou esquecendo do seu lado, do seu objetivo maior, que era estar na Terra para poder evoluir. Quantos de nós, às vezes, não passamos por isso? De sermos convidados para uma tarefa no centro espírita, sermos convidados para exercer, às vezes, algum papel melhor, até mesmo na nossa família, de ajudar um parente, de ajudar nossos pais, de estar mais presente para nossos filhos, de podermos estar mais presente na vida de amigos para auxiliar, muitas vezes ouvindo simplesmente ou atuando de uma forma melhor, e nos acomodamos, simplesmente porque aquilo é mais difícil, porque não queremos sair da nossa zona de conforto, esquecendo que se a nossa vida transcorre de uma forma tranquila nessa encarnação, se realmente conseguimos muitas vezes obter uma posição no nosso trabalho, uma casa melhor, um carro melhor, posses e pertences materiais, isso tudo deve constituir simplesmente um meio, não um fim da nossa existência. Porque não estamos aqui a passeio. A Terra, acima de tudo, é uma escola. A Terra é um meio que nós temos para para alcançar a nossa evolução espiritual, para conseguirmos galgar os degraus da evolução. E quão perigoso é quando nos acomodamos. Quão perigoso é quando deixamos para depois as nossas atividades morais, o nosso crescimento moral. Não que não devamos procurar crescer no mundo. Estamos em um mundo material, um mundo de provas e expiações, caminhando para um de regeneração. Não devemos esquecer isso jamais. Estamos no mundo para trabalhar, para contribuir para a sociedade. Sim, para contribuir para todos aqueles que estão ao nosso redor de forma material também. Mas não podemos esquecer que, além das nossas tarefas, dos nossos deveres materiais, temos uma carga muito grande de deveres morais. Deveres para conosco mesmo, para com o nosso aperfeiçoamento. E esse deve ser o nosso fim. Esse deve ser o motivo maior para estarmos aqui. A partir do momento em que conseguimos uma posição melhor, a partir do momento em que conseguimos, talvez, um lar melhor para os nossos filhos, que não temos que nos preocupar mais com isso, pense que tenhamos isso em mente, que isso não nos foi dado simplesmente para bel prazer, que isso não nos foi concedido simplesmente para que possamos usufruir de forma irresponsável. Na verdade, o que temos são responsabilidades. Nós temos uma grande responsabilidade por tudo aquilo que temos materialmente falando. Até mesmo a nossa saúde física. Se possuímos muitas vezes uma saúde invejável, se, apesar de todas as dificuldades que nós passamos materialmente falando, podemos sempre contar com a nossa saúde, uma saúde que permite trabalhar e tudo mais, até nisso, devemos estar sempre agradecidos e utilizar essa saúde material, essa saúde do corpo físico, para que possamos trabalhar no bem, para que possamos ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Esse é o nosso maior objetivo na Terra. Custódio poderia não ter nascido num lar espírita, mas de outra forma, ele também poderia ter nascido num lar espírita e ter entrado no meio espírita. Se o comodismo dele não pudesse ser trabalhado, se ele não se preocupasse com esse lado espiritual dele, mesmo que ele estivesse talvez dentro da seara espírita, ele acabaria falhando. Esse autoburilamento e esse autoconhecimento precisam ser trabalhados todos os dias, nos interrogando: o que estamos fazendo? O que fizemos hoje? Será que nós conseguimos fazer todo o bem que estava ao nosso alcance? Nem que seja por um pensamento, nem que seja por uma mentalização, uma prece que possamos fazer pelos nossos vizinhos, pelo nosso lar, pela nossa família. A partir do momento em que esse lado espiritual se torna mais forte dentro de nós nos fortalecemos para as vicissitudes da vida, para as barreiras que iremos enfrentar. E podemos contar sempre que Deus está conosco, nos ajudando, nos fortalecendo,
para que possamos vencer as nossas dificuldades. E os amigos espirituais também. Então, meus irmãos, que tenhamos isso em mente nesse pequeno estudo sobre o caso de Custódio, para que não fraquejamos, para que não fraquejemos em relação às nossas tarefas espirituais, para que possamos conseguir cada vez mais trabalhar isso dentro de nós, procurando atingir a nossa evolução espiritual. Lembrando que a Terra é um planeta escola, é um planeta onde estamos aqui para aprender e para ensinar também, que possamos também não guardar a nossa luz sobre o alqueire. Aquilo que pudermos compartilhar, que possamos compartilhar de forma alegre, sensível e amorosa. Que Deus, então, possa nos iluminar em mais essas oportunidades que tivermos de trabalho no bem e que Jesus possa sempre nos guiar, que possamos ter em nossa mente essa ideia de vencermos o nosso comodismo, de vencermos muitas vezes esse defeito que não é considerado um defeito muito grande, mas que pode, como no caso de Custódio, custar uma reencarnação. Sigamos todos em paz e que Jesus ilumine a cada um que está aqui assistindo essa palestra e a cada um em seus lares. Sigamos com Deus e até uma próxima oportunidade onde possamos conversar mais sobre o Evangelho e sobre os ensinamentos espíritas.